Um breve resumo sobre geometria analítica. Para o estudo da geometria analítica, nós precisamos estudar o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é esse sistema ortogonal formado por duas retas, o eixo x e o eixo y, que divide o plano em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Para um ponto estar no primeiro quadrante, é necessário que os sinais sejam positivos, tanto x como y. Para um ponto estar no segundo quadrante, é necessário que o x seja negativo e o valor da ordenada y seja positivo. Para um ponto se encontrar no terceiro quadrante, é necessário que no eixo x ele seja negativo e no eixo y também seja negativo. E para estar no quarto quadrante, é necessário que no eixo x seja positivo e no eixo y seja negativo. O eixo x nós chamamos de abscissa, eixo das abscissas, e o eixo y nós chamamos de eixo das ordenadas. O ponto em que eles se encontram, nós dizemos que é a origem do sistema. Então, por exemplo, eu quero localizar um ponto, digamos, um ponto que tem coordenadas 3 e 5. Como que eu faço, né? Então, eixo x, eixo y. A primeira coordenada me dá o valor do x e a segunda coordenada me dá o valor do y. Então, por exemplo, se aqui é 0 na origem do sistema, 3 eu conto 0, 1, 2, 3 no eixo x e conto 5 no eixo y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a partir do ponto 3 aqui, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y. Aqui, ó. E a partir do ponto 5 no eixo y, eu vou traçar uma reta paralela também, ó. Então, eles se encontram nesse ponto aqui. Então, esse ponto representa o ponto de coordenadas 3 e 5. Já, por exemplo, se eu quiser localizar o ponto de coordenadas menos 2 e, por exemplo, 1, eu venho para o eixo x 0, menos 1, menos 2, e 1 no eixo y, 0, 1. Então, eles se encontram nesse ponto aqui, ó. Vou chamar de pelinha. Mas se eu quero, por exemplo, encontrar o ponto de coordenadas, por exemplo, menos 3 e menos 3, então eu vou olhar para o eixo x no ponto menos 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, e no eixo y eu vou olhar para o ponto menos 3 também, 0, menos 1, menos 2, menos 3, de maneira que eles se encontram aqui nesse ponto aqui, ó. Então, vou chamar de P duas linhas. Mas, se, por exemplo, eu quero encontrar o ponto de coordenadas, digamos, vou chamar o ponto Q de coordenadas 2 e 0. Então, no eixo do x, eu localizo o ponto 2, 0, 1, 2, e a ordenada é 0. Então, eu marco um ponto sobre o eixo x. Se eu quero, por exemplo, um ponto de coordenadas 0, digamos, 0 e 4, 0 no x e 4 no y, então eu venho aqui no eixo y, eu vou localizar o ponto 4, 0, 1, 2, 3, 4, e marco firme aqui.